Estamos na lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Ponto 1, o plano odioso de Amã. Ponto 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Ponto 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Aqui nós temos os meses em hebraico, que vamos tratar sobre eles. Aqui nós temos os pontos do livro de apoio, que nós pedagogicamente escrevemos. E aqui nós temos os dois textos, Esté 3, 7 a 11 e Esté 4, 1 a 4. A palavra de destaque e os nomes que nós estaremos tratando. Vamos à leitura do texto áureo e verdade prática. Lição de número 9, texto áureo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Muito bem, essa colocação, ela envolve todo o contexto bíblico daqueles que servem a Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Aqueles que eram servos do Deus verdadeiro sofriam oposições, calúnias, rejeição por causa da sua fé. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, 22, ele diz: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Quando você lê também João 15, Jesus Cristo deixou bem claro que o mundo nos odeia porque o mundo ama aquilo que lhe é próprio, aquilo que é seu. E o próprio Senhor Jesus deixa claro em João 18, o meu reino não é deste mundo. Se nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós não temos mais nenhuma ligação com este mundo, com esta terra. Jesus Cristo disse em João 17,15, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós sabemos que há pessoas que são usadas pelo inimigo para se oporem a nós, a nossa fé, a nossa crença, ao nosso estilo de vida. Então não há como ter paz com o mundo, porque o mundo odeia as coisas de Deus. Tiago 4,4 diz: aqueles que se tornam amigos do mundo, constituem-se ou se tornam inimigos de Deus. Então não há. Quando você vê um pastor amigo com o mundo, um crente amigo com o mundo, um teólogo amigo com o mundo, a fé dele não causa nenhum impacto no mundo pecaminoso. Não há como o mundo nos amar, porque primeiro, o estilo de vida nosso é diferente. Tudo que eles aprovam, concordam, ferem a palavra de Deus. Então não há como ter esse liame, essa ligação. Não há como misturar a massa, não é isso? Não há como misturar. Vamos aos dois textos. Esté capítulo 3, versículos 7 a 11. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se levantou pur, isto é, sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adá. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Muito bem. Os irmãos sabem que nós, quando começamos na lição passada, nós temos a resistência de Mardoqueu perante
Amã. Tanto Flávio Joséfo como também o Targum caldaico, eles tentaram reforçar a ideia de que essa oposição de Mardoqueu se devia ao fato de Amã ser de origem amalequita, não é isso? Que eles tentam ligar isso aqui com Amaleque, conforme 1 Samuel 15, 32, que sempre se opuseram ao povo de Deus ao longo da história de Israel. Porém, a bem da verdade, muitos teólogos e biblistas velhotestamentários não fazem ligação desse Amã com os amalequitas, mas que eles dizem que está totalmente ligado ao período persa e não aos amalequitas lá da história que se opuseram a Moisés. O certo é que sempre eles se manifestaram em oposição contra os judeus. Observe o verso 4, veja como é que diz o verso 4, vamos lá. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isso de dia em dia, não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, pois eles tinham declarado que era judeu. Ele tinha declarado que era judeu. Então perceba que o ódio deles e toda essa separação, esse ato de dividir, era por causa da sua origem. O texto está dizendo que eles faziam aquilo porque ele era judeu. Vamos lá para o 39 de Gênesis, só para os irmãos terem uma ideia. Verso 14. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, mas eu gritei com grande voz. Muito bem. Então veja que lá no Gênesis já havia o quê? Um preconceito, já havia uma separação. Por quê? Quando você lê Josué 24, a Bíblia diz: daquém do rio os nossos pais seguiram ou serviram a outros deuses. Mas agora, depois que saem do Egito, que são libertos, a Bíblia mostra claramente que desde Abraão eles vêm servindo ao Deus verdadeiro. E aonde eles estavam servindo, a vida diferente, costume diferente, sistema diferente, alimentação diferente, postura diferente, isso incomodava a todos. Nós colocamos aqui os termos, nós colocamos judeu, Yehudi, colocamos hebreu, ivri, colocamos israelita e israelense. Esses termos, ouçam bem, Yehudi, que vem da palavra hebraica, mas a palavra judeu é latina. A palavra judeu é latina. E quando você olha para essa palavra, ela vem do hebraico, que quer dizer aquele que vem da tribo de Judá. Esse é o sentido do termo judeu, que está relacionado à tribo de Judá. Era para designar uma pessoa que pertencia ao judaísmo e praticava as suas práticas religiosas, ou seja, pertencia ao povo judeu. Então você tem Yehudi. Essa expressão hebreu, que ela está lá atrás, como nós lemos Gênesis 39, 14, ivri, que até mesmo para o hebraico moderno, nós temos esse ivri. Aí quando você atenta para essa palavra, ela vem de Eber, né? Ela vem de Eber, e quando você atenta, trata-se aí claramente da própria palavra de Deus, um descendente de Abraão. Aí você tem o termo hebreu. Esse termo aqui, hebreu, ele é ligado ao antepassado dos judeus modernos, ok? Agora, quando você atenta para essa expressão ivri, ela está falando para aqueles que atravessaram o rio, uma referência aí ao Eufrates e Abraão que atravessa o rio. Esse é o sentido da palavra hebreu. Aí nós temos a palavra israelita. Essa aqui é bem conhecida porque está ligada a Jacó. O teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Aí quando você vai para 46, ele diz: o Deus de
Jacó, né? Idade de Jacó, para lembrar o passado velho de Jacó. Mas aqui estava ligado, o israelita estava ligado ao nome de Jacó. Quando você atenta para esse termo aí, israelita, aí vem aqui o termo chamado de Israel, que é povo de Deus. Aí nós vamos ter também que esse israelita aí, ele está muito ligado ao contexto bíblico. Esse nome israelita está ligado ao contexto bíblico. Israelense já é o nome que passa a ser usado em 1948, quando Israel, já moderno, quando Israel recebe seu país, quando Israel toma posse da terra, quando Israel já se torna um Estado, então vão usar o nome israelense. Isso, né? É, ligado à pátria. Então, a última expressão que nós colocamos aí, semita, na verdade refere-se não somente aos judeus, mas um grupo. Se vocês analisarem no próprio texto, eu coloquei aqui, grupo de povos que falavam as línguas semíticas, que lá no livro de Gênesis, capítulo 10, é descendente do filho de Noé. Como era o nome dele? Sem. Então, aí você observa. Mas incluía árabes, incluía, não era isso? Outros povos que também falavam o aramaico, ok? Por que eu estou dando isso aqui? Porque às vezes você não sabe diferenciar. Mas tudo isso aqui envolve só o quê? O povo? Só o povo de Deus. Se você pegar a palavra judeu, se você pegar a palavra hebreu, e se você pegar a palavra israelita, está falando de quem? Só de Israel, o povo de Deus. Só que nós estamos analisando que cada um, esse aqui está ligado a Jacó, esse aqui está ligado a Abraão, e esse aqui está ligado a quem? A Judá. Mas tudo está tratando do quê? Pronto. E quando você tem os semitas, que nós vamos tratar do antissemitismo, o semita aqui é porque vem da descendência de Noé, de quem? De Sem, que aí você vai ter a origem da língua hebraica, não é isso? Você vai ter a origem da língua hebraica. Tem irmão que diz assim, qual era a língua de Adão? Eu não sei, eu sei que né? Eu sei que a língua deles aqui, eles vão definir, e aí vai tendo um processo, não é isso? Vai tendo um avanço, ok? Então,